Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wesley, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos conhecer o gênero textual poema visual. Vem comigo para o próximo slide para que possamos conhecer os objetivos da aula de hoje. O principal objetivo da aula de hoje é conhecer o gênero textual poema visual, relembrar a estrutura do poema tradicional, estudar a estrutura do poema visual e depois produzir um poema visual. Agora vamos para o próximo slide para que possamos conceitualizar o tema da aula. Então vamos lá. A poesia visual consiste numa junção entre a literatura, o texto do poema, com as artes visuais, a imagem criada através das palavras. De modo simplificado, podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amparada na imagem. Vamos conhecer um pouquinho mais o conceito e já o professor vai explicar para vocês. Um poema visual funciona com base na união das palavras, com especial atenção para a aparência da composição final. Na poesia visual, a organização das letras e das palavras é fundamental porque a imagem formada transmite um sentido. Agora, só para que possamos entender um pouquinho melhor qual é a principal função do poema visual, nós precisamos relembrar a estrutura do poema tradicional, tá? Que é em versos e estrofes. Vamos lá? Eu separei aqui um poema para vocês, o poema do Pedro Bandeira, Pontinho de Vista. Então vamos realizar a leitura dele. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiguinha falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então esse poema é um poema do Pedro Bandeira e ele é estruturado em versos. Cada linha nós dizemos que é um verso, lembram? E depois precisamos ali relembrar que cada conjunto, um agrupamento de versos, torna uma estrofe. Então essa é a estrutura do poema tradicional. Ok? Lembraram? Vamos agora para o próximo slide. Agora o professor separou aqui para vocês um poema visual, tá? Agora nós vamos entrar no gênero textual poema visual. Lembra que quando eu estava explicando o conceito, o professor falou que ia mostrar para vocês. Então agora a gente vai ver. Então vamos lá. O título deste poema é Xadrez, tá? Vamos agora fazer a análise desse poema, tá? Então vejam aqui que a estrutura dele é como se fosse um jogo de xadrez. Vejam que interessante essa estrutura. Ó, uma letra branca, uma preta, uma branca, uma preta. A letrinha aqui, ó, a letra A, ela está fora. Reparem que a letra A, a palavrinha ardor, é a única letra que está fora do tabuleiro. E por que será que essa letra está fora do tabuleiro? Já nós vamos descobrir. Então o poema diz amor, ardor, a dor. Vejam que bacana, pessoal. Agora, quando a gente vai fazer a análise do poema em si, agora que a gente realizou a leitura da imagem, nós vamos interpretá-la. A palavrinha amor, ardor, a dor, se nós movimentarmos aqui as palavrinhas, as letras, eu posso sair ganhando ou eu posso sair perdendo desse jogo. Vejam, o autor pensou em fazer esse poema e dar movimento às palavras. Vejam que encantador isso, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai voltar para terminar a análise do poema, ok? Agora a gente vai para o próximo slide para só conceitualizarmos um pouquinho mais. Então vamos lá. O poema visual valoriza a imagem como sua parte principal. A palavra é apenas um complemento que permite ao espectador o ler conforme o seu nível de conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. Próximo slide. A poesia visual, através da linguagem verbal e da construção de imagens, com elementos visuais, gráficos, transmite uma mensagem através de uma reflexão, relacionando a expressão visual com a expressão escrita. Vamos para o próximo slide. E agora a gente vai para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Vamos lá? Observe o poema e responda. Foi o poema que acabamos de realizar a análise. Como o autor faz para transmitir a ideia de movimento às palavras? Vou dar um minuto para vocês pensarem aí, já voltamos. E aí, galerinha?
conseguiram responder? Vamos ver aí se vocês conseguiram chegar a uma possível resposta. Vamos lá? Então, a imagem nos remete ao jogo de xadrez. As letras são como as peças do tabuleiro que devem ser movimentadas. As letras passam a ser como as peças do jogo. Vejam que interessante, foi o que eu havia dito anteriormente ali para vocês. Que as letras se movimentam e dão a ideia de perca ou de ganho ali para o tema abordado, que é o amor, no poema visual xadrez, ok? Agora, o professor separou para vocês mais um poema. Esse poema se chama Xícara e tem a seguinte estrutura, a seguinte organização. Na tarde fria de julho, vou cheiro o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente e me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então aqui nós temos mais um poema visual. Vejam a estrutura dele. As palavras estão formando a xícara. Vejam que legal. As palavras formam a xícara, os versos aqui, ó, formam a xícara. E o ponto de interrogação que nós usamos lá para fazer uma pergunta está servindo como a alça da xícara. Vejam só que interessante. Então, essa é a estrutura do poema visual. Então, agora vocês não podem esquecer, né? Agora vocês vão lembrar. Vamos agora para o próximo slide. Que elemento visual nos remete à ideia de bebida quente? Então, ali no poema que nós analisamos, o que nos remete, o que nos faz lembrar que aquele café está quente? Então, que elemento visual faz lembrar? Então, mais um minutinho para vocês pensarem e já voltamos. E aí, galerinha, acertaram? Vamos descobrir se vocês acertaram ou chegaram perto da resposta. Vamos ver aí uma possível resposta, tá bom? Então, que elemento visual nos remete à ideia de bebida quente? A fumaça saindo da xícara em forma de versos. Então, os versos lá nos remetem à ideia de bebida quente, tá bom? Lembraram? Parabéns se você colocou aí uma possível resposta ou semelhante. Acertou, tá bom? Parabéns! Vamos ali agora para a atividade, tá? De mão na massa. Agora é hora de vocês colocarem a mão na massa. Crie um poema visual usando a plataforma Jamboard, que nós já trabalhamos em sala de aula, quando nós vamos realizar o poema tradicional. Lembra que o professor trabalhou com vocês em algumas aulas anteriores? Então agora vocês vão reutilizar a plataforma Jamboard para criar um poema visual. Vocês devem abusar da criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide só para a gente relembrar como é a estrutura da plataforma Jamboard, tá bom? Então a plataforma, ela tem todas as ferramentas aqui. Então ali nós temos o laser, o lápis, as notas, posso inserir uma imagem e eu vou montar o meu poema visual, tá bom? Vejam que interessante. Esse poema visual o professor escreveu, tá? E produziu aqui no formato de uma flecha, tá? Acertando um coração ali partido, tá? Busque sempre ser feliz. A vida passa rápido demais. Sorria, cante e dance. Aproveite cada momento. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vamos só para o próximo slide. Então, daqui a pouquinho vocês vão enviar para o professor, tá? Desculpem, vão enviar para o professor ali a atividade finalizada que o professor vai corrigir todas as atividades, tá bom? Então, vamos lá. O que estudamos hoje? Conhecemos o gênero textual poema visual. Então, nós vimos lá o poema visual xadrez, nós vimos também lá o poema em forma de xícara. Vejam que encantador é o poema visual, mas existem inúmeras formas que eu posso transformar em um poema visual. Como exemplo, foi a que o professor criou ali no formato de uma flecha acertando um coração, tá? Vejam que interessante. Relembramos a estrutura do poema tradicional, que ele está em versos e estrofes, tá bom? Estudamos a estrutura do poema visual, que tem as palavras à sua disposição. E por último, produzimos um poema visual, tá? Então o professor agradece a presença de vocês na aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Beijão!